parte do que é dele na terra. Todos nós aqui somos um pedacinho do que é dele. Então, o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, o Espírito Santo vai trabalhando na nossa casa, na nossa família, vai nos dando força, entendimento, graça. E eu quero também já deixar para os irmãos que domingo às 9 horas da manhã tem a nossa consagração. Domingo às 9 da manhã, consagração. E à noite, 19h30, Santa Ceia. Amém, gente? Então não esqueça do nosso domingo. Esse domingo é um domingo para o Senhor, para que a gente possa jejuar, para que a gente possa orar, para que a gente possa consagrar, e à noite, estarmos todo mundo juntos celebrando a Santa Ceia do Senhor. Amém? Graças a Deus. Vamos ler então o que diz aqui. Diz assim, livro de Eclesiastes, capítulo 10, vai dizer assim: assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Então toma teu assento aí, vamos falar um pouco sobre vigilância, sobre temor, sobre fidelidade a Deus. Vamos falar um pouco nessa noite sobre pequenas coisas que muitas das vezes a gente não dá valor, e são coisas que realmente atrapalham muito na nossa caminhada, no desenvolver de uma vida espiritual sadia. Salomão, ele está falando aqui de um processo já terminado. Ele está falando de um processo já terminado, mas houve uma desatenção e algo entrou nesse processo. Salomão está falando que assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador. Por quê? O unguento estava preparado, estava pronto, mas por desatenção, por alguma coisa, tomar a atenção que devia não tomar, a mosca entrou no perfume. E isso faz com que inutilizasse todo aquele perfume. Uma das coisas que me chama a atenção é que é um trabalho construído tempo após tempo. A gente vai construindo uma vida, a gente vai construindo etapas da vida, a gente vai construindo família, vai construindo lar, vai construindo ofícios, profissões, vai montando uma estrutura de vida para a nossa vida. E isso não é da noite para o dia para acontecer essas coisas. Isso não acontece para nós da noite para o dia, no estalar de dedo. Tu não monta uma vida no estalar de dedo. Tu não constitui uma família, tu não levanta uma família no estalar de dedos. Isso leva tempo, isso leva anos. E como nós estamos falando aqui, para uma igreja, isso levou tempo de oração, isso levou tempo de consagração, isso levou tempo de jejuando, lendo a palavra de Deus. Só que isso não nos garante que as coisas vão andar sempre bem na nossa vida. Porque se não houver vigilância da nossa parte, as coisas podem acontecer ao contrário daquilo que a gente projetou. Se a gente não vigiar no nosso crescimento, se a gente não vigiar nas coisas que a gente vai conquistando, vai crescendo, muitas das vezes nós podemos deixar passar desapercebido coisas pequenas na nossa vida. E Salomão não está falando aqui de grandes erros, de grandes quedas. Ele está falando de uma mosca. Ele está falando de algo muito pequeno, de algo que passa desapercebido durante o dia dentro da nossa casa, que entra lá dentro, voa por
dentro da casa, e se tiver alguma coisa aberta lá, ela vai cair. Se tiver algum alimento, principalmente aqueles alimentos que a gente gosta de comer, ela vai cair, ela vai pousar. E geralmente a gente vai botar fora todo aquele alimento porque uma mosca sentou nele. E ali foi custo, ali foi um dia trabalhado, sabe? Então, o que eu quero trazer nessa noite para os irmãos é que a gente não se iluda que Deus só está preocupado com os grandes erros da nossa vida. Que a gente não se iluda com isso, mas que a gente tenha atenção, sejamos vigilantes nas pequenas coisas, que muitas vezes estragam um dia inteiro da nossa vida. Que as pequenas coisas que muitas vezes nos faz ficar triste, deprimido, nos faz a gente perder as forças, perder o ânimo, coisas que a gente não dá valor, vão entrando dentro da nossa vida e nós não damos valor, e aquilo vai ficando. Vai ficando, e quando a gente vai se dar de conta, não é um estrago, é um cheiro. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutiliza o unguento do perfumador, e assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estutícia. Ou seja, geralmente quando a gente acha que está por cima de tudo, a gente passa a não dar valor para as pequenas coisas. A gente passa a não dar valor para os pequenos erros, para as pequenas falhas. A gente acha que está tudo normal, é tudo tranquilo e Deus vai absorver. O problema não é que Deus absorva, o problema é que entrou lá para dentro. A questão aqui não é Deus, a questão aqui é eu. A questão é que Deus me deu uma sabedoria, me deu um entendimento para que eu não venha cair em ciladas pequenas. E a gente está programando a nossa vida para ciladas grandes. E não estamos programando o nosso sistema de defesa espiritual para coisas pequenas, mágoas, ressentimentos, tristezas, brigas, inimizades. E a gente vai deixando isso entrar, e o nosso comportamento vai tomando forma daquilo. Quando a gente vai ver, o cheiro vai sair. Quando a gente vê, o cheiro está lá instalado. Quando a gente vê, houve um problema maior do que poderia ser. E quando a gente não está percebendo as coisas que estão entrando na nossa vida, a gente não tem noção que deve se arrepender rápido daquilo que deixou entrar. A gente não tem noção de tirar aquilo rápido da nossa vida, para que aquilo não permaneça, para que aquilo não fique, e lá na frente não gere um transtorno maior, até mesmo um afastamento de Deus, até mesmo uma apostasia, até mesmo não buscar mais a Deus, não orar mais. Porque Jeremias ele vai dizer que o que destrói uma vinha não é a raposa, mas é as raposinhas. São as coisinhas pequenas que a gente não dá valor. São os sentimentos que vão entrando na nossa vida. São as coisas que a gente vai dizendo que não tem importância agora, que lá na frente a gente resolve. Não! Quanto mais tempo permanecer, pior é para resolver. Quanto mais tempo ficar no nosso caminho, pior é para resolver. Pior é a maneira, são coisas invisíveis que entram na nossa vida que a gente não vê. E Salomão, com toda a sua sabedoria, que homem que foi experimentado em todas as suas áreas, ele sabia do que estava falando, porque ele era um famoso em sabedoria. Salomão era um famoso em sabedoria. Ele sabia de quem ele estava falando. Era um homem sábio na terra, que não havia ninguém mais sábio que ele. Mas ele vai dizer que assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estutícia. Ou seja,
a gente vai analisando aquelas pequenas coisas, vai se achando melhor que aquilo ali, vai se achando mais poderoso que aquilo, vai se achando que tem mais força para resolver aquilo depois. E quando a gente menos espera, a mosca entra dentro do perfume. E na época de Salomão, um perfume ou um unguento, para ser colocado ele como final, ele passava por muitas etapas. Para ser levado para seu uso, ele passava por muitas etapas para dizer está pronto, vamos dizer, para chegar no consumidor final. Ele passava por muitas etapas de transformação até ter o cheiro ideal para satisfazer. Então não era algo que poderia se comprar. Quem se lembra quando aquela mulher quebrou um vaso de alabastro com um nardo puro dentro? Os discípulos disseram: para que esse desperdício? Isso vale muito. Para que esse desperdício? Isso vale muito. Eles sabiam do que estavam falando. Eles sabiam que aquele perfume valia, tinha poder financeiro muito grande naquela época. Então era para ser guardado, era para ser protegido. Não era para ser deixado de qualquer maneira. Não era para ser deixado aberto, exposto para que se estragasse. Tanto é que para derramar aquele líquido, aquela mulher quebrou o vaso, para que pudesse sair a quantidade suficiente para ungir o Senhor. Que a saída dele era minúscula, de tão precioso que era. Talvez nem os nossos borrifadores de perfume hoje tivessem uma saída tão menor que aquela, porque era muito precioso. Salomão está dizendo: não deixa a tua vida exposta, não deixa a tua vida aberta, não deixa a tua mente vagando em momentos aonde moscas podem entrar no teu coração, pode estragar uma obra inteira da tua vida, pode estragar algo que tu demorou muito a conquistar, pode estragar uma posição que tu demorou muito a chegar, pode estragar uma situação que tu demorou muito a conquistar. Não deixa a tua vida exposta. Jesus Cristo ainda é o médico dos médicos, irmãos. Ele ainda é o médico dos médicos, ele ainda cura, ele ainda sara, ele ainda transforma, ele ainda reconhece um coração arrependido. Porque a questão não é o tamanho do problema, é que uma pequena mosca pode pousar na nossa vida e fazer um grande estrago, e destruir uma grande obra que está sendo feita, um grande projeto. E eu conheço muitas pessoas que, pelo fato da estultícia de não dar valor para aquilo que é pequeno, destruíram seus ministérios, destruíram as suas vidas por achar que não era momento de consertar aquilo ali, e que pela sabedoria deles, eles tinham capacidade de lá na frente consertar. Quebraram seus ministérios, quebraram suas vidas, destruíram algo que poderia ser muito maior ainda. Talvez não estava finalizado o projeto, mas pelo fato da gente não querer reconhecer que as coisas pequenas destroem mais que as coisas grandes, o império todo caiu, uma casa caiu, como se diz o ditado aí, a casa caiu. Porque a gente muitas vezes se detém mais no nosso braço. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas nós
Nós confiamos que Deus nos dá sabedoria para ver os momentos que a gente está sendo alvo de coisas que podem nos destruir. São sentimentos, são coisas hoje que a gente não tem mais aquela noção de não, isso aqui faz mal. Não, hoje em dia, porque está tudo exposto na nossa frente, e a gente muitas vezes tem alvos que a gente fica dando tiro para tudo que é lado. Não imagina o tamanho do perigo que está na nossa volta. Não imagina o tamanho do perigo. Raivas, brigas. A gente põe fora muito tempo, anos de oração, jejum, leitura da palavra. Em um momento só a gente põe fora um monte de tempo. Por não vigiar, por não permitir que Deus nos dê olhos espirituais, para que a gente veja o tamanho do perigo que está na nossa volta. Por que muitas famílias não conseguem se erguer? Por que muitos lares não conseguem se erguer? Muitos casamentos não conseguem se firmar? Muitas famílias não conseguem, têm objetivos, têm sonhos, mas não conseguem conquistar. Não conseguem ter paz dentro do lar. Porque a gente vai deixando coisas que tem que ser resolvidas agora para depois. A gente vai deixando coisas que tem que ser já imediatamente avaliadas, a gente vai deixando para depois. E aquilo ali vai se tornando um estrago, e o mau cheiro só se vê depois que utiliza tudo. A gente precisa confiar mais no Senhor, acreditar mais em Deus, ter mais paz para buscar o Senhor. Ter mais paz para conversar com Deus, saber que Ele pode mudar a história da nossa vida, saber que Ele tem projeto, que o projeto dele não falha. Vamos acreditar, aleluia, no projeto de Deus, porque quando nós acreditamos no projeto de Deus, Ele faz fluir tudo o que está na nossa vida. Quando acreditamos que Ele tem, aleluia, o melhor para nós, Ele faz fluir, até coisas que a gente nem imaginava que pudesse acontecer, Ele faz acontecer. Ele traz a existência. O livro de Apocalipse vai dizer que Ele tem a chave que abre e fecha porta. Que Ele é aquele que tem poder para restaurar todas as coisas, colocar em ordem, fazer as coisas mudarem, aleluia, no estalar de dedo, aleluia. Pessoas que levam anos construindo as suas vidas, construindo honra, mas perdem num estalar de dedo, porque não deram valor para aquilo que estava acontecendo. Estavam só focados em algo extremo, em algo grandioso. Eu não posso é pecar, eu não posso isso, não posso aquilo, mas está entrando um monte de coisinha para dentro. Está entrando um monte de mosquinha lá para dentro do frasco. E entenda, você foi, aleluia, gerado por Deus com muito valor. Você foi gerado por Deus com muito valor. A tua história tem valor diante de Deus. A tua vida tem valor diante do Senhor. Aleluia, a tua casa tem valor diante de Deus. Aleluia, o que Deus colocou na tua vida tem valor para Ele. Entenda que não é, a questão não está em Deus me proteger, a questão está em que a gente venha vigiar. Porque eu vou abrir algo aqui que eu vou ministrar no domingo, mas é só um trechinho só, não vou dar muito. Deus, Ele só perde coisas para quem tem potencial de gerar. Deus, Ele só perde coisas para quem tem potencial para gerar. Se Ele está te pedindo algo, é porque você tem potencial para gerar. Se Ele está te pedindo para vigiar, é porque você tem potencial para isso. Se Ele está te pedindo para lutar contra isso, é porque Ele já te capacitou para vencer. Só que nós não podemos andar distraídos. Sede sóbrios e vigilantes, disse o Senhor Jesus. Porque é a nossa vida, nós estamos construindo algo, e nós não podemos construir algo na areia.
Nós temos que construir na rocha, que é a palavra de Deus, que foi o que Ele nos deu para que a gente vença todas as dificuldades, e bater os ventos, soprar os ventos, veio tempestade, e não derrubou aquela casa. Olha só que coisa incrível! E não derrubou aquela casa, e não afetou aquela família. Posso ouvir glória a Deus aí? Porque aquela família estava atenta para os acontecimentos. Aquela casa estava atenta para os acontecimentos. E que talvez alguém possa dizer: mas pastor, sou só eu. Amém. Mas é através de ti que Deus vai estruturar a tua casa. O que nós não podemos é permitir que o inimigo possa, aleluia, fazer com que a gente se sujeite às coisas que vão nos derrubar. Muitas vidas não são destruídas por grandes erros. Elas são comprometidas por pequenos descuidos. Coisas que a gente não valoriza agora. Esse é o meu comportamento, esse é o meu jeito. Eu sou assim, desse jeito. Isso vai minando. E isso vai manchando um relacionamento. Isso vai manchando uma casa. Isso vai manchando uma família. Isso vai manchando negócios. Isso vai manchando o teu trabalho. São descuidos. Por que descuidos? Porque são coisas que Deus já nos deu para que a gente se proteja disso. São situações que Deus já nos revelou que podem acontecer contra nós. Foram coisas reveladas, como diz a palavra do Senhor. Aquilo que está revelado pertence ao homem, mas aquilo que está encoberto pertence a Deus. Então tudo que está revelado na palavra é para que a gente prospere, cresça e se defenda. Não é para que a gente deixe entrar aqui e sair aqui, como se isso não pudesse acontecer comigo. Quem diz que um jovem que foi criado dentro de uma família pudesse aos 15 anos estar viciado em cachaça e em maconha? Quem poderia dizer isso? Mas aconteceu. Quem poderia dizer que muitas vidas aqui hoje podiam ter tido o rumo que era para ter tomado? Aconteceu, mas Deus não permitiu ir para onde o diabo queria levar. Aconteceu. E se a gente tem exemplos lá de trás, por que não vigiar hoje? Se a gente tem exemplos que podem acontecer com a nossa vida, não é exemplo dos outros, é exemplos nossos mesmo. Que pode a nossa vida ser destruída, pode cair tudo por terra, tudo que a gente levou tempo conquistando, pode sim falir. Por que não vigiar agora? Por que não tomar uma posição com Deus agora e dizer: Senhor, a partir de hoje me capacita, me dá visão, me dá audição, me dá algo que eu possa me defender, Senhor, e manter de pé aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Sabe, irmão, porque a gente hoje em dia nós somos muito dependentes de pessoas. Nós somos muito dependentes de pessoas. No casamento a gente é dependente de pessoas. E não pode ser assim. Como que Deus pode construir algo na tua vida, na minha vida, se eu sou dependente na fé de alguém? Como que Deus pode usar a minha vida se eu sou dependente na fé da minha esposa? Então, por que Deus me chamou dentro da minha casa? Ele não me colocaria uma obra de tão grandiosidade nas minhas mãos se eu fosse dependente dela. Claro que eu estou aqui só conjecturando.
Para não dar problema depois, né? Sabe? Se Deus colocou algo nas tuas mãos, vai fazendo. Vai fazendo, vai fazendo. É para orar? Ora. É para ser submisso? Seja. É para fazer com que a palavra de Deus transforme a tua vida? Deixa. Deus, Ele não pede nada se Ele não tenha dado algo para fazer na tua vida. Ele não pede nada para quem não tem potencial para gerar. Se Ele te pediu algo, é porque você tem potencial para ser o que Ele quer que tu seja. É porque você pode sim dar uma volta por cima nisso. É porque você pode sair dessa situação. É porque você pode sim. E isso eu falo para mim, que faz 2 dias, bem dizer, faz 2 dias que eu estou assim, bem cansado mesmo, 2 dias. Mas hoje à tarde o Senhor falou no meu coração: te dei potencial para isso. Te dei potencial. E foi de Deus ter orado, carinho. Foi de Deus. Faz 2 dias mesmo que assim, meu corpo parece que foi sugado de fora para dentro. E a gente vai pensando tanta coisa, e a gente acaba deixando a nossa mente vagar em tantos pensamentos, e geralmente não é pensamento que vão me levar para cima. Geralmente é uma posição de pensamento que vai me gerar até dúvida no meu coração. Gente, não é por grandes erros, mas nossa vida é comprometida por pequenos descuidos de caminhada, pequenos erros de cálculos na vida, de coisas que a gente não orou, não pediu direção a Deus, fez e achou que Deus estava junto e não estava. Isso vai entristecendo também, isso vai nos tirando da posição do que Deus quer. Eu tive esse mês, vou contar um pouquinho para os irmãos, porque eu não cheguei a tocar nisso. Não toquei nisso com ninguém. Esse mês o nosso cachorro que a gente tinha há 10 anos, morreu. Cachorro muito querido, cachorro muito mesmo. E aquilo ali mexeu dentro de mim. Sabe? Aquilo ali mexeu comigo. E eu senti que alguma coisa estava me puxando a me deprimir. Tinha algo me puxando a me deprimir, porque eu fiquei pensando tanto naquilo ali, tanto naquilo. E começou algo querer me deprimir por dentro, querer me fazer esmorecer. Eu digo: não, Senhor, não pode. Eu gostava demais do cachorro, mas isso não é a minha vida. Isso não pode ficar dentro de mim. E eu imediatamente identifiquei que aquilo ali estava querendo me deprimir. Imediatamente identifiquei que aquilo ali estava querendo me puxar para baixo, me tirar o ânimo, me tirar a vontade. Sabe que eu não sei, de repente é uma coisa em você, isso eu estou falando de mim, mas talvez em você possa ter alguma coisa que você pensa, e talvez isso queira te tirar o teu ânimo, te tirar a tua vontade, te enfraquecer. Ei, o Senhor está te dando a oportunidade hoje de tu dar uma volta por cima nisso. O Senhor está te dando a oportunidade de tu dar uma virada nisso aí, de tu tirar essa mosca de dentro da tua vida. Ele está te dando a oportunidade hoje. Eu não sei que a vida de cada um é em particular, porque às vezes nos falta vigilância, porque a vigilância tem que ser diária. A vigilância não é só quando a gente sente que o inimigo está na volta, é quando a gente não percebe que ele está na volta e ele está lá nos induzindo, até mesmo a colocar coisas na internet. Ele está lá nos induzindo e a gente não vê isso, a gente acha isso como normal.
esse nosso acostumado a fazer está gerando um ciclo de derrota. Em vez de vencer, a gente está se afastando do projeto de Deus. Sabe, gente? Nós temos que nos arrepender rápido. Nós não podemos deixar isso ficar no nosso coração. Se você sentiu algo que está querendo te botar para baixo, te entristecendo, está querendo fazer você desanimar de alguma coisa, desanimar de casa, desanimar de família, desanimar de trabalho, ei, tira rápido isso do teu coração, porque não foi para isso que Deus te chamou, foi para vencer que o Senhor te levantou. Foi para vencer, identificou, tira rápido. Tira enquanto não estragou o perfume. Não queira levar ali com o teu braço, com a tua sabedoria. Não queira levar. Identificou, seja humilde para dizer: Senhor, me perdoa, errei aqui. Senhor, me perdoa, estou falhando aqui. Senhor, me perdoa. Ei, a Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, Ele tem misericórdia sobre nós. Ele nos perdoa. E quando nós recebemos o perdão, nós recebemos uma folha em branco do Senhor de novo. Nós recebemos de novo uma folha em branco para que a gente possa dar seguimento naquele dia. Quem está me entendendo aqui? Nós precisamos de proteção espiritual na nossa vida. E como eu disse, nós não podemos depender um do outro para essa proteção espiritual chegar. Porque Ele não vai atacar os dois. Ou Ele vai atacar um, ou vai atacar o outro. Mas os dois juntos não. E nós precisamos de proteção espiritual. Nós precisamos nos proteger espiritualmente. Nós precisamos orar, buscar a direção de Deus, arrependimento rápido. Nos arrepender rápido de coisas que às vezes a gente fala coisas que a gente nem imagina. Jesus Cristo amado. Mas sai coisas da nossa boca que a gente nem imagina, que aquilo ali não é que Deus queria que saísse, e a gente vai deixando. E porque vai deixando, acostuma a ficar falando aquilo ali. Porque não repreende aquilo ali no ato da execução, a gente vai deixando aquilo ali permanecer. Até coisas fracas, sabe? Pensamentos duvidosos, coisas fracas, palavras sem forças, palavras de desânimo, essa é a palavra que eu queria falar, palavras de desânimo que saem da nossa boca. Nós precisamos identificar isso rápido e deixar que Jesus Cristo trabalhe no nosso coração, gente. Nós precisamos perceber a nossa falta de vigilância. Porque tem porém isso aí tudo. Porque quem vigia diariamente, identifica quando a mosca quer sentar. E eu sempre falo aqui, sempre digo aqui, eu não posso impedir que o passarinho pouse na minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho. E como isso? Identificando pensamentos, palavras, atitudes, coisas que não provêm do que Deus está me ensinando a fazer e a ser. Situação no meio de outras pessoas, negócios, tudo isso, irmão, tudo isso são coisinhas que vão minando o nosso comportamento interior. E a gente passa desapercebido. E aí quando tu vai ver, tu só vai ver que isso está lá dentro quando outra pessoa enxergar em ti. Quando outra pessoa disser que tu está errado, isso aí não é assim, olha o estado que tu está, olha o jeito da tua vida, olha o estado que tu tomou, olha o rumo que tu ficou. Aí tu vai ver, porque o cheiro saiu para fora. Amém? Glória a Deus, irmão. Quem está entendendo aí, diga amém, para a gente terminar ali, mais 3 minutinhos. Deus restaura perfume. Deus restaura o perfume. Diga comigo, Deus restaura o perfume. Deus restaura o perfume. Deus restaura.
A mosca pode inutilizar, mas Deus tem poder para restaurar. Aleluia. A mosca pode entrar. Aí eu fico perguntando, né? Tão minúsculo o vidro do unguento. E a mosca entrou lá para dentro. Imagina, uma brechinha de nada. E ela entrou. Se tu quer manter as coisas avivadas na tua vida, um comportamento avivado na tua vida, se tu quer manter a alegria, quer manter a paz, seja mais vigilante com a tua vida. Confie mais no Senhor, pratique mais a palavra de Deus, frequente mais a igreja, ore mais, jejue mais, tenha mais uma vida de submissão a Deus, busque a praticar mais o Evangelho, seja mais fiel a Jesus Cristo. Faça isso, porque assim a gente vai conseguir identificar rápido as mosquinhas que querem entrar na nossa vida. Assim a gente vai ver que, opa, tem mosca na volta, eu vou ficar te olhando para ti assim, tu sabe o que tu está falando, tá entendendo? E as pessoas vão, tu vai pegar no meio de um monte de gente, tu vai ver aquele monte de conversa, e tu vai olhar assim, opa, tem mosca na volta, e as pessoas vão ficar te olhando, oi, tá louco? Não, é que tu sabe o que está acontecendo. Tá entendendo? É que tu sabe o que está acontecendo, tem mosca na volta, tu não vai deixar entrar, porque ela vai precisar somente de uma brechinha para estragar tudo que Deus fez durante o teu dia. Amém? Amém. Nunca despreze as pequenas coisas. Nunca despreze. Não negocie princípios. Não ignore sinais espirituais. Não ignore. Porque às vezes não é os grandes pecados que destroem a vida. Não é. Mas são os pequenos descuidos que vai entrando no nosso coração, que vai entrando na nossa casa, que vai entrando na nossa família. É aquelas mentirinhas pequenas, aquelas coisinhas que a gente acha que não vai dar nada, que é só mais uma coisinha para a gente não ser xingado, não ser falado alguma coisa contra a gente usa aquele artimanho da mentirinha, das coisinhas pequenas, mas isso também é mosca. É melhor a gente pagar com a sinceridade da verdade do que arcar com a consequência das moscas. E nessa noite eu só trouxe essa mensagem aqui. Por quê? Os jovens estão entendendo o que eu estou falando? A conversa está boa aí no meio, né? Cuidado com as moscas. Eu tinha a idade de vocês quando fui para as drogas. Só cuidem das moscas. Deus quer restaurar vidas aqui. Deus quer consertar vidas aqui. Deus quer edificar vidas aqui nessa noite. Deus quer te dar visão, não visão de águia para alcançar longe, não. Deus quer te dar visão espiritual para tu te proteger de perto. Para tu te proteger daquilo que vai te atacar de perto, daquilo que vai chegar nas brechas pequenas. Amém? Quem crê, diga glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, irmão. Vamos colocar em pé? Nós vamos orar. E nós vamos orar como eu aprendi no começo da caminhada. Você vai botar as mãos na tua cabeça. Você vai botar as mãos na tua cabeça. Porque